Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo pra vocês o review de Dragon Ball Super, episódios 16 ao 22. Bom, basicamente esses episódios, eles vão mostrar como que o Goku e o Vegeta conseguiram tornar discípulos de Whis. Whis, aquele homem muito sensual e florido. Veja lá como fala! Mas enfim, basicamente esses dois episódios mostram ali a maneira que os dois, tanto o Goku quanto o Vegeta fazendo uma comida deliciosa pra ele. Na verdade ele tentou um monte de coisa lá, mas que acabou conquistando isso foi um Cup Noodles. E o Goku pede igual um bebê chorão, basicamente. E é bem interessante a maneira como é conduzido o treinamento dos dois. Obviamente é muito mais bem detalhado algumas partes, né? Inclusive eles carregando pesos em uma espécie de um caminho que vai desaparecendo aos poucos e tendo que trocar as roupas de cama do Bills ali e tal. Em um momento também eles são enviados ali pelo Whis para treinar em um local, em uma dimensão que se assemelha muito à Sala do Tempo. Aquele salão em que um ano é equivalente a um dia. Todo aqui no Dragon Ball Super tendo um clima de humor mesmo. Akira Toriyama já havia falado algumas outras vezes, até já comentei isso em alguns outros vídeos passados, que ele estava meio saturado de fazer só luta, ação e violência, né? Então é tudo muito focado no humor. De uma maneira geral é bem focado nos dois mesmo, no Goku e no Vegeta. O Whis fala, o Vegeta ele é muito tenso, ele é sempre muito focado em combate, sempre muito irritadiço, e isso é um ponto negativo dele. Já o Goku é extremamente desleixado. Isso acaba sendo um ponto positivo pra ele em alguns momentos, mas acaba não sendo uma boa coisa também, né? Seria um dos grandes defeitos do Goku. E aqui pela primeira vez em Dragon Ball, a gente acaba vendo o Goku e o Vegeta com um clima de amizade mesmo, como colegas, como camaradas de luta, de combate. Em paralelo a isso, tem todo o retorno do Freeza. Inclusive a cena em que o Freeza aparece no inferno, sendo atormentado por fadas, duendes e criaturas miraculosas, fazendo quase que uma terapia de choque ali pra ver se a alma do Freeza é salva, né? Esse tipo de coisa com certeza não mudaria a alma dele. Sorbet junto com o Tagome, com o Shizame, reunindo as esferas do dragão, dando um Pelé ali no Pilaf, né, conseguindo as esferas do dragão, reconstruir para ressuscitar enfim o Freeza, bem da mesma maneira como aconteceu no filme. O Jaco, que é um personagem que foi introduzido ali no filme, no meu ponto de vista teve uma participação muito mais interessante no filme. E a luta ali entre os 1000 soldados de Freeza contra os guerreiros remanescentes da Terra, eu também achei bem menos impactante. A luta do filme é totalmente mais dinâmica, tem momentos bem mais interessantes, né? Bem mais marcantes. E aqui não, apenas alguns fogos ataques, apenas algumas trocas mínimas de golpes. Tudo segue basicamente o que aconteceu no filme. Então não adianta eu ficar me prolongando muito mais, mesmo porque eu já falei bastante do filme na análise. O ponto que eu achei inferior ao filme, é a coisa mais natural comparar o filme com a série, pelo menos até esse momento, que no filme as partes de ação dessa luta entre os 1000 soldados e os guerreiros da Terra foi muito mais interessante no filme. Porém, de uma maneira geral, eu gostei bastante desses episódios. Tá? A narrativa foi muito leve, bem melhor do que foi com o que aconteceu nos primeiros 15 episódios, né? Tiveram alguns momentos um pouco forçados demais, forçando no humor e um pouco arrastado demais. Aqui não. Todos os episódios, por mais que não fossem uma narrativa muito rápida, não andasse muito velozmente e tudo mais, eles sempre levavam a algum lugar, então não enchia linguiça. Então você vê o episódio 16 ali é o Vegeta indo treinar, o 17 já é o Goku, 18 e 19 já são um pouco mais mostrando em paralelo o treinamento dos dois e o retorno do Freeza. O 20 já é o Freeza chegando na Terra, 21, enfim. Basicamente, existe um direcionamento melhor nesses episódios. Então não são episódios que tá ali só pra encher linguiça, não são simples fillers. Eles são episódios lentos, com uma narrativa lenta. Dragon Ball Super está tendo uma narrativa realmente muito lenta. Não muito lenta, mas enfim, tá tendo uma narrativa lenta. Essa segunda metade tendo um direcionamento melhor, tá indo pra algum lugar, né? Um ponto de destaque que eu achei muito interessante que eles colocaram foi o retorno do Ginyu. O Tagoma tá ali se gabando porque treinou com o Freeza, virou a putinha do Freeza, apanhava do Freeza. Ai meu Deus, ai, o Freeza era muito forte, muito picudo e sensual. E o Ginyu, que já havia aparecido em alguns outros episódios ali meio que de relance na forma de sapo, faz uma pegadinha do malandro ali com o Tagoma e acaba conseguindo trocar
trocar de corpo com ele. E um ponto interessante que dá pra destacar é o fato do Ginyu não ter tido nenhuma dificuldade em controlar o corpo do Tagoma. Isso vem do fato que da vez em que ele controlou o corpo do Goku, tanto o Goku quanto os guerreiros ali da Terra, eles usam o Ki de uma maneira diferente do que os guerreiros de Frieza. Essa facilidade que o Ginyu teve em utilizar o corpo do Tagoma vem muito do fato de tanto ele quanto o Tagoma e os guerreiros de Frieza usarem o Ki de uma maneira semelhante. Ele dá uma pequena surra em todo mundo. O ponto alto realmente é essa luta ali entre o Gohan e o Tagoma Ginyu. Diferenciado, é uma coisa que não se esperava, essa adição que eles colocaram no anime. Sobre a participação do Gohan aqui, eu achei bem legal porque eles explicam, apesar do Gohan ser um Saiyajin, ele ficou muitos anos sem treinar por causa de toda a paz na Terra, então ele consegue se transformar em Super Saiyajin, nível 2 ali, pra mim pareceu nível 2, porém é bem curioso, eu vou até explicar um pouco melhor isso. Em alguns momentos da luta, o Gohan utiliza técnicas de combate muito semelhantes com quais ele usou ali contra o Super Buu. Ele começa inclusive a vencer a luta ali com o Ginyu, e isso meio que desperta uma ira no Frieza, porque o Frieza começa a lembrar do momento em que o Goku derrotou ele, a benevolência que o Goku teve, o Gohan começa a ter com o Ginyu, e isso desperta uma ira tremenda no Frieza, e o Frieza começa a massacrar o Gohan ali com disparos, furando ele, enchendo ele de pipoco. E essa cena realmente ficou muito impactante, ficou muito 10 mesmo, cara. No final das contas, o episódio acaba com o Piccolo mais uma vez salvando o Gohan. Outra vez? E aí uma pequena esperança que a gente tinha de que o Gohan ia sacar a piroca pra fora e mostrar que é macho, provavelmente vai ficar pra uma próxima saga, né? Provavelmente eles não vão colocar nenhum rumo diferente na história. Provavelmente eles vão fazer tudo mais ou menos de como aconteceu com o filme. A parte que eu falei que eu ia explicar é que, assim, é bem legal, é bem interessante, ficou muito bem pontuado todas essas referências a Dragon Ball Z que eles usaram, né? O lance do Gohan, inclusive, segurando o braço, muito semelhante ao que ele fez na luta contra o Cell. Os golpes que ele usou contra o Ginyu. E o próprio fato do Piccolo novamente salvar o Gohan. Só que eu acho que, assim, os Dragon Ball... Isso não é um ponto negativo, só que eu acho que o Dragon Ball Super, ele tá recorrendo muito a referências ao passado, referências ao Dragon Ball Z. Ainda não mostrou uma identidade, não existe um momento em Dragon Ball Super que o marcante, logicamente, esse primeiro arco aqui, eu acredito que vai até o episódio 30, 31 mais ou menos. Estão recontando os filmes. Logicamente, para todo mundo que assistiu o filme, não vai ter nenhuma grande surpresa e não vai ser tão marcante. Então eu acredito que os momentos marcantes de Dragon Ball Super devem começar a acontecer a partir do episódio 30, que é quando a série começa a mostrar uma saga nova ali, com os torneios entre universos e tudo mais. Enfim, quem tá lendo o mangá sabe muito melhor sobre tudo isso, mas enfim, esse é um review sobre o anime. Mas de qualquer maneira, é um ponto que eu achei interessante eu destacar aqui. Dragon Ball Super, eles estão recorrendo muito ao passado, muito a referências de Dragon Ball Z, enfim, a referências de outras sagas de Dragon Ball Z. O que eu acredito que está sendo um artifício que eles estão usando para conquistar os fãs antigos, e é um ponto totalmente inteligente da parte deles. Agradam os fãs novos, a maioria seja molecada, pessoal que não assistiu Dragon Ball, mas eu acho muito difícil, e trazendo essas referências, eles agradam os fãs antigos, o que acaba conseguindo unificar bem o público, e que é totalmente uma coisa muito boa para todos eles, né? Pros criadores, enfim, a série lucra e todo mundo fica feliz e contente, e é isso aí. Enfim, basicamente é bem isso mesmo. O episódio ele tem uma chamada mostrando já o Goku e o Vegeta chegando na Terra, ali com o Whis. Se eu não me engano, o Bills estava junto, mas enfim, se não tiver, pode me corrigir. Provavelmente o pau já começa a torar fervorosamente no próximo episódio. Eu acredito que vão ser 8 episódios ou mais, talvez até 10 episódios para essa luta, o que vai deixar algo em torno de 70 episódios para eles desenvolverem uma nova saga. Sobre a luta do Freeza com o Goku e o Vegeta, enfim, eu não acredito que vá me surpreender tanto, mas não acredito que vá me decepcionar. Talvez, provavelmente, como aconteceu com a luta do Bills, eu ainda prefira a luta do filme, o que é totalmente compreensível, porque o filme tem uma narrativa muito mais impactante, enfim. A série, eles têm que um pouco por criar ganchos, e isso pode acabar quebrando um pouco o ritmo da história, e é totalmente compreensível. De qualquer maneira, eu tô muito ansioso para ver o que vai vir de Dragon Ball Super. Bom, gente, o que basicamente é bem isso mesmo. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de conferir a página super foda do Mano Kailon. A Lenda de Dragon Ball é uma página de uma qualidade absurda, tem conteúdo muito foda, e é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha maroto. Não esquece de divulgar o vídeo para os seus amigos, isso vai me ajudar muito. Me ajuda a trazer cada vez mais vídeos com conteúdo diferenciado e aquela coisa toda linda
de Deus. Um grande abraço e um grande beijo a todos vocês. Falou, tchau, tchau. Uhul!